Aleluia, glória a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Eu quero dizer que é muito bom ser igreja com você. Eu gostaria de convidar você, então, nesse momento, a adorar ao Senhor conosco. Amém? Aleluia. Eu fui aceito por tua graça, que é suficiente para mim. Eu me esvazio de mim mesmo, tomo minha cruz pra te seguir. Nada encontro em mim precioso, o teu poder preciso em mim. Posso passar por montes e vales, quando sou fraco és forte em mim. Nada saber é o que eu decido, a tua cruz me atraiu. Somente em ti minha esperança, coloco os meus olhos só em ti. Misericórdia e graça se renovam, se fazem novas a cada manhã. Levanto asas como de águias, correrei, não me cansarei. Oh
tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. Oh, 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 a tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. Aleluia, tua graça nos basta, Senhor. Um povo se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações e gerações se unirão. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Oh, oh, oh. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos desse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Oh, 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 oh.
se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Aleluia. O que existe além dos céus, tão alto para conquistar? Cheguei tão longe, então caí, mas o amor veio me encontrar. Meu coração batendo está, a vida achei quando me entreguei. Me lançarei no Espírito, eu toco o céu ao prostrar-me a ti. My heart beating, my soul breathing, I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring, I touch the sky when my knees hit the ground. A liberdade que eu ganhei, preço nenhum pode pagar. Ganhei o mundo e me perdi, deixou o céu só pra me buscar. Meu coração batendo está, a vida achei quando me entreguei. Me lançarei no Espírito, eu toco o céu ao prostrar-me a ti. Meu coração batendo está, a vida achei quando me entreguei. Me lançarei
no Espírito eu toco o céu ao prostrar-me a Ti. Aos Teus pés eu de novo estou, tudo o que sou, quebrantado eu me rendo, com Teu amor me envolverás, e eu irei dançar em Tuas asas para sempre. Find me here at Your feet again, everything I am, reaching out, I'm surrendered. Keep me up in Your love again, and my soul will dance in the wings of forever. Aos Teus pés eu de novo estou, tudo o que sou, quebrantado eu me rendo, com Teu amor me envolverás, e eu irei dançar em Tuas asas para sempre. Meu coração batendo está, a vida achei quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu ao prostrar-me a Ti. Meu coração batendo está, a vida achei quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu ao prostrar-me a Ti. Nos rendemos a Ti, Senhor. Aleluia. Em pedaços minha alma estava, mas por Sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, posso ver Seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou, mesmo com falhas e com fraquezas. O Teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei Teu vaso pro mundo ver o Teu poder. Sublime
Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. E agora eu posso ver. Posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver. Posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Tua vida Ele entregou. Aleluia. Amazing grace, how sweet the sound that saves the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa graça, pela obra da redenção, pela obra da salvação nas nossas vidas. Senhor, hoje nós celebramos a Ti por aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. Senhor, nós agradecemos por este privilégio, essa oportunidade de podermos honrar o Teu nome e pregar o Teu nome. E pedimos, Senhor, toca as nossas vidas hoje.
Toca a vida dos meus irmãos que estão assistindo nesse momento. Pedimos, Senhor, que a Tua graça, o Teu amor nos alcance em todo lugar onde estivermos, Senhor. Aleluia. Amém. Graças a Deus, estamos aqui uma vez mais para celebrar Jesus, não é? É bom sabermos que a graça de Deus nos alcançou e isso é motivo de gratidão, não é? É um louvor muito antigo, mas que continua a tocar nas nossas vidas ainda hoje, não é? Isso para nós é maravilhoso. Então, espero que vocês também tenham sido sensibilizados com essa canção, não é? Com algo que Deus está tocando nas nossas vidas, não é? Neste momento. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de ler um texto aqui, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41 e 42. É um texto que me chamou muita atenção durante essa semana. Eu gostaria de compartilhar, que diz assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. É um texto que fala aos nossos corações sobre, em primeiro lugar, os apóstolos estavam sendo perseguidos, né, por causa de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eles então foram presos, açoitados, mas depois foram soltos, não é, para continuar a pregação do Evangelho. E é interessante, o que me chama a atenção, que o versículo 42 diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Talvez nós não podemos estar presencialmente de casa em casa, mas acredito que hoje nós fomos enriquecidos com os meios de comunicação, a internet, não é, a tecnologia, onde nós podemos adentrar a sua casa compartilhando a mensagem do Evangelho. E nós não devemos perder este foco, porque nós sabemos que o alcance tem sido extraordinário. Muitas pessoas estão se rendendo a Cristo, estão se convertendo ao Evangelho a partir da pregação da palavra de Deus. E hoje não é diferente. Hoje nós queremos compartilhar a mensagem do Evangelho e sabemos que essa mensagem irá tocar na sua vida nessa tarde, irá tocar ao seu coração. Então continuemos a orar por nós, não é, por esse trabalho, para que nós possamos continuar na propagação da mensagem do reino, na propagação da mensagem do Evangelho, porque Jesus vai continuar salvando. Deus só quer nos usar como instrumentos nas suas mãos, não é, como embaixadores de Cristo. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos orar também, não é? Eu gostaria de orar por nós e agradecer aqui alguns agradecimentos. Eu quero mencionar aqui o Pedro Gomes, um jovem, não é? Eu até digo que posso considerar como um filho, não é? O Pedro, ele esteve conosco em Portugal, na cidade de Elvas, onde nós ajudamos ele a ser inserido no seminário teológico, e hoje é a data em que foi escolhido para a graduação dele. Então eu gostaria de orar em gratidão pela vida do Pedro, que Deus continue a abençoar esse jovem e que o Senhor possa usá-lo para a sua glória. Amém? Então vamos orar pelo Pedro. Que Deus ricamente te abençoe, Pedro, não é, neste momento. Não é? Continuamos aqui, eu, a Kelly, não é? Nós te amamos em Cristo e temos você como um filho mais velho, tá bem? Então que Deus te abençoe, Pedro. Também queria agradecer a Deus pela vida do pastor Joaquim, que essa semana conseguiu, não é, durante esse tempo, seu documento, né, que estava lutando tanto para alcançar, e graças a Deus esse tempo saiu. Então vamos orar pelo pastor Joaquim, nosso amigo pessoal, amém? Vamos orar por nossas famílias, orar por todos aqueles que precisam, não é? Eu agora não consigo saber se alguém tem algum motivo de oração, não é? Mas vamos orar por nós, para que o Senhor nos ajude nessa caminhada, amém? Senhor nosso Deus, uma vez mais nos colocamos na Tua presença, primeiramente agradecido pela vida do Pedro, Senhor, obrigado
porque ele conseguiu concluir mais uma etapa, Senhor, na sua vida, e ele conseguiu adquirir mais uma ferramenta para prosseguir na pregação do Evangelho, né, para conseguir ser usado por Ti nas Tuas mãos para alcançar almas para o Teu reino. Por isso, continua a abençoar esse rapaz, Senhor, toma ele nas Tuas mãos, a sua vida pessoal, no nome de Jesus. O pastor Joaquim, obrigado por essa vitória, tudo quanto o Senhor tem feito na vida dele, Senhor, muito obrigado, continua a abençoar a sua vida, sua família, ao qual nós temos um carinho especial. Amém? Rogamos também pela minha família, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, a nossa família, minha esposa, meus filhos, Senhor Jesus, a vida do Saulo, da sua esposa, a Lília, o Natan, a Luísa, abençoa esta família, Senhor, dirige os seus passos, abençoa os nossos irmãos em Cristo aqui em Sutton, Senhor, toma nas Tuas mãos cada um daqueles que nos assiste nessa tarde também, que o Senhor possa abençoar, possa dirigir suas vidas para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e que nós não deixemos de praticar essa palavra da qual nós falamos aqui agora, Senhor, sobre não parar de pregar o Evangelho, seja no templo, seja de casa em casa, para que o Teu reino seja difundido, Senhor, e dentro em breve o Senhor venha buscar o Teu povo especial, zeloso e de boas obras. Muito obrigado por essa graça tão maravilhosa, Senhor, que um dia nos alcançou no nome de Jesus. Amém. Então, agora nós iremos também ouvir a palavra de Deus. O Saulo irá estar compartilhando nessa tarde a palavra do Senhor. E estejam atentos, porque com certeza o Espírito Santo tem uma palavra para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? Por favor, Saulo, então. Aleluia, glória a Deus. Muito bom sermos igreja juntos, amém? Aleluia. Com grande alegria que hoje estamos aqui, podemos outra vez abrir a palavra de Deus juntamente com você, nesse momento, nessa tarde, nessa noite. Estão todos bem? Muito bem, glória a Deus. Eu gostaria de ler um texto com vocês, está no Salmos de número 107. Que diz assim, no versículo 27 ao 30, diz assim: cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Aleluia, aleluia. Na sua aflição eles clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação. Ele reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Aleluia. Esse tema tempestade é um tema muito interessante. Na realidade, o título dessa mensagem hoje é Sobrevivendo à Tempestade Perfeita. Sobrevivendo à Tempestade Perfeita. Eu andei dando uma pesquisada sobre tempestades, né, para contextualizar um pouco o nosso tema aqui. E uma coisa interessante, né, eu descobri que a maior tempestade registrada nos tempos modernos foi uma tempestade chamada Super Typhoon Tip, que aconteceu em 1979. E essa foi uma tempestade tão grande que ela teve 2.200 quilômetros de extensão, o seu diâmetro. E os ventos chegavam à velocidade de 306 km por hora. Mas a gente não precisa ir tão longe no passado para achar tempestades. Por exemplo, agora mesmo, em 2004, né, alguns anos atrás, no Oceano Índico, teve o maior tsunami que já foi registrado, ou de maior impacto em toda a história, com a morte de 230 mil pessoas. Então, foi algo assim estrondoso, terrível, destruiu países, afetou, diz que subiu maré no mundo inteiro, para você ter uma ideia.
Durante toda a nossa história, o nosso planeta foi marcado por eventos como este, certo? Com forças extremas da natureza, com tempestades que se manifestaram de formas tão destrutivas, né? E nós, humanos, né, nós ficamos diante de tais eventos, tal como impotentes, né, diante das situações, diante das circunstâncias. E, na realidade, além do aspecto climático que nos é familiar, existem situações nas nossas vidas, circunstâncias, momentos pelos quais estamos passando, que poderíamos claramente fazer uma parábola e chamar de tempestades. Né? Nesse contexto, por exemplo, né, podemos falar do momento que o mundo vive. Né? Um momento de crise financeira global, um momento de pandemia, né? Como uma grande tempestade. Na realidade, alguns dias atrás, eu ouvi uma mensagem e o preletor ele mencionava esses dias, ele fazia uma menção desses dias a uma perfect storm, ou uma tempestade perfeita. Uma tempestade perfeita. Eu tenho pensado sobre esse assunto, né, o que significa esse momento e como podemos, né, aprender à luz da Bíblia sobre como passar por momentos como esse, como passar pela tempestade perfeita, como sobreviver à tempestade perfeita. E antes de olharmos para a Bíblia, eu gostaria de irmos à Wikipédia, né, sem sermos hereges aqui, mas só para buscar o que significa essa expressão tempestade perfeita, que ela é muito mais comum no idioma inglês do que no nosso idioma. E segundo a Wikipédia, a tempestade perfeita, ela se refere à situação na qual um evento, em geral um evento não favorável, é drasticamente agravado pela ocorrência de uma rara combinação de circunstâncias, então tornando-se um desastre. A expressão ela também é usada para descrever um fenômeno meteorológico de grande magnitude, resultante de uma inusitada confluência de fatores. E a partir dos anos 2000, esse termo foi muito utilizado como que descrevendo o pior cenário possível. Então, você e eu somos familiares com esse tipo de situação. São aqueles momentos em que parece que tudo que podia dar errado, dá errado, né? Então, a gente falou, né, que esse momento que nós estamos vivendo hoje em dia é como uma tempestade perfeita nesse sentido, né? E vamos lá, vamos colocar um panorama aqui, né? Seguindo o que está acontecendo em nossa volta apenas, né? O medo de ficar doente deixa as pessoas em casa. Então, nós ficamos trancados em casa com um lockdown. As pessoas em casa não podem trabalhar. O desemprego cresce, as pessoas empobrecem, as empresas quebram, governos pegam grandes empréstimos para tentar subsidiar a falta do giro da economia. Mas esses empréstimos eles vão trazer uma avalanche de consequências em muito pouco tempo. Aumenta, então, o número daqueles que estão homeless, aqueles que não têm onde morar. Imigrantes ilegais atravessam de barco nas praias de Kent. Enchentes em Gales e no noroeste da Inglaterra. Incêndios ao redor do mundo, terremotos ao redor do mundo. E então, não vamos esquecer do Brexit, que logo nos aguarda. Nós estamos no meio de uma tempestade perfeita. Tudo o que podia dar errado parece que esse ano de 2020, né, deu errado, né? E nós lá, bobão, celebrando a entrada do ano de 2020, né? Se eu e você soubéssemos, a gente talvez não celebrasse tanto, com tanta alegria. Mas, mesmo assim, Deus nos trouxe até aqui. Deus nos trouxe até aqui e Deus está nos conduzindo no meio dessa tempestade. E se nós, então, pegarmos e nos apropriarmos completamente, então, da metáfora tempestade, existem diversos tipos de tempestades na nossa vida. Existem tempestades que nós mesmos podemos causar pelas nossas próprias ações. Por exemplo, na Bíblia nós temos a história do profeta Jonas, né, em que ele mesmo trouxe uma tempestade sobre si. Mas também nós podemos ser vítimas de circunstâncias atenuantes, né, que estão fora do nosso controle. Nós também podemos ser induzidos ou levados a tempestades por causa de um propósito maior pelo próprio Deus. Né? Mas seja qual for o contexto que nos levou àquela tempestade, seja qual for a origem,
nós podemos ter um consolo de que existe uma resposta da parte de Deus para aquela tempestade. Existe uma saída que Deus preparou, existe esperança. E com certeza em um momento ou outro das nossas vidas, não apenas de 2020, mas nós podemos olhar para o passado, e com certeza no futuro, nós também enfrentaremos outras tempestades. Talvez não tão intensas como essa, esperamos, né? Mas como podemos então sobreviver a elas? Como podemos chegar do outro lado? Como podemos encontrar esperança no meio de tudo isso? E a pergunta que os marinheiros fizeram para Jonas no meio daquele mar tempestuoso se aplica hoje a nós. Eles disseram assim: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Você e eu olhamos em volta e dizemos: o que nós podemos fazer para que o mar se acalme à nossa volta, para que essa tempestade cesse? E eu gostaria então de fazer uma jornada com você através de vários momentos, né, da Bíblia em que podemos ver tempestades e possamos então trazer alguns princípios de ações práticas, aquilo que nós podemos fazer nesse tempo. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com você é: faça como Jonas. Faça como Jonas. Nós vamos ver o exemplo de Jonas. Talvez você esteja escandalizado nesse momento, porque eu e você só ouvimos mensagens sobre Jonas que diziam: não faça como Jonas, né? Mas hoje vamos dizer: faça como Jonas. Vamos entender por quê. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim: então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Eles tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Visto que sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar já tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós lhe suplicamos, não nos deixe morrer ao tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo votos. Muito bem, como dissemos, a nossa tradição, nós sempre ouvimos: não faça como Jonas. Mas eu creio que a história de Jonas é uma das histórias que melhor representa a mensagem da salvação, a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho. É um dos melhores modelos e símbolos para a obra da redenção, a obra da cruz, a morte e ressurreição de Jesus. Muito bem. O próprio Jesus mesmo faz essa comparação. Ele diz assim em Mateus 12, 38, Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Muito bem. Diante de uma geração perversa, um cenário de caos, o sinal de Jonas será dado. Essas são as palavras de Jesus.
A jornada de Jonas, então, se olharmos, ela não foi um mero acaso. Não foi apenas o fruto da sua desobediência. Mas na pessoa de Jonas, Deus planejava demonstrar a sua graça, o próprio símbolo daquilo que aconteceria pelo ministério de Jesus, a própria graça sendo manifesta ao mundo. Interessantemente, a mesma obra da cruz que inaugura o tempo da graça por Jesus, ela também define que aqueles que não aceitarem a obra da cruz terão o juízo. E aqui no contexto de Jonas, nós também vimos os mesmos dois cenários. É uma geração perversa e adúltera. Haviam os dois possíveis destinos, o destino da misericórdia e da graça de Deus, para aqueles que aceitassem a pregação de Jonas, e o destino do juízo. E além desse aspecto simbólico e profético de Jonas, se nós olharmos para aquele breve momento, né, da história de Jonas e focarmos então na pessoa dele, como Jonas se sentiu no meio daquela tempestade perfeita? Qual é a atitude que Jonas teve diante dela? Veja, ao redor dele o barco vindo a pique, o vento em fúria, o oceano em fúria. A sorte foi lançada. Um comentarista judaico chamado Isaac Abarbanel, lá do século XV, ele diz o seguinte, diz que os marinheiros terem confiança na sorte seria absurdo. A sentir a sorte e define então que Jonas é o culpado. Mas ele propõe que os marinheiros lançaram as sortes 10, 15, 20, 30, 40 vezes e todas as vezes caía sobre Jonas. Aí nesse momento, né, não tinha como se esconder mais, né? Então ele complementa dizendo então, né, que deve ter sido isso que aconteceu. Seja como for, Jonas foi então exposto na sua fuga. Ele encarou a situação de si mesmo, ele encarou a situação da sua alma. Ele foi exposto e obrigado a expor aquilo que por dentro o consumia e o condenava. A sua vergonha. Abarbanel vai um pouco além nas suas teorias, ele diz o seguinte, ele propõe que quando Jonas disse, eu sou hebreu, a palavra hebreu, ela teria dupla intenção, porque a raiz da palavra hebreu, em hebraico ivri, ela tem a raiz em ein, vet e resh, que a partir das quais também se pode formar a palavra avira, que significa pecado. Então, Abarbanel propõe que, enquanto Jonas declarava ivri anorki, né, dizendo eu sou hebreu, ele também estaria declarando a realidade da sua alma, dizendo eu sou pecador. Seja como for, se essa foi ou não a intenção do texto original, não importa, mas eu creio que essa intenção estava no coração de Jonas, o seu pecado foi exposto. Ele foi, então, condenado como aquele que tinha pecado. A atitude, então, que colocou Jonas no caminho para desfazer aquela tempestade, começou ali. De fato, Jonas, então, ele encarou a realidade da sua alma, ele viu a sua situação, ele reconheceu a sua situação, e ele viu, então, que tudo o que ele tinha feito tinha chegado ao fim. Né? Toda aquela farsa tinha acabado. Tudo estava perdido. Ele havia estragado tudo. E já não tinha força nenhuma. É interessante que o texto que lemos no começo diz assim, cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Interessante, né? Então eles clamaram ao Senhor para livrar da tempestade. E aqui nós vemos Jonas chegando à realização e à percepção de que toda a sua habilidade era inútil. Diante daquele cenário de caos, diante daquele cenário de crise em sua volta, diante da realidade da sua alma, que já não tinha esperança, Jonas só tinha uma solução, uma atitude a tomar. E daria acesso a toda a sequência de eventos miraculosos a seguir. Aquela ação de Jonas, então, daria condições para Deus agir e resolver o problema daquela tempestade perfeita que estava à sua volta.
E essa atitude de Jonas é a atitude que eu gostaria de propor como atitude modelo para todos nós. Jonas tomou uma decisão. Ele decidiu se entregar. Jonas viu que chegou no seu limite e se rendeu. Ele se entregou. E ao fazer isso, ele se colocou sim num caminho de morte, né? Mas que traria salvação aos outros que estavam naquele mesmo barco. Primeiramente, a morte da sua vontade, da sua alma, dos seus sonhos, dos seus planos, de tudo aquilo que ele tinha proposto no seu coração de fazer. Ele decidiu então entregar tudo isso e se colocar à mercê de Deus e fazer isso de maneira completa. Ao ser lançado no mar, Jonas abandonava qualquer força de si mesmo. Que poder ele teria sobre o mar? Uma desistência total, no ponto de vista, em todos os pontos de vista práticos, mas uma posição de dependência muito maior. Basicamente, se Deus não fizesse nada, este era o fim de Jonas. A atitude de Jonas foi então uma atitude de entrega, e efetivamente de entrega para a morte. Há comentaristas que de fato afirmam que Jonas morreu por 3 dias e então ressuscitou para cumprir o propósito de estender graça e misericórdia àquela geração. Quando Jonas pensou que o seu destino final era o lugar da habitação dos mortos, Deus o levantou com poderosa mão de graça e usou Jonas como um sinal da sua misericórdia para com aquela geração perversa. Os paralelos entre essa história e a obra da cruz são impressionantes. De fato, os primeiros cristãos costumavam desenhar o símbolo do peixe, e esse símbolo do peixe vem da história de Jonas, por causa do sinal de Jonas. Eles tinham isso, o sinal de Jonas, que representava para eles que Cristo morreu, mas ressuscitou dentre os mortos e nos trouxe graça e esperança. Jesus dizia a todos, diz Lucas capítulo 9, 23, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Algumas coisas se perdem na tradução, mas eu vou tentar ajudar a gente aqui um pouquinho a entender. Quando se usa a palavra vida nesse texto, no grego é a palavra psique, que significa mente, alma, intelecto. É a palavra vida aqui nesse texto. Porque no grego existem outras palavras que significam vida. Existe uma palavra bios, que representa a nossa vida na carne, a vida biológica, e existe uma outra palavra zoe, que indica a vida que vem de Deus, a vida que transcende, a vida que não acaba, a vida eterna. Quando Jesus nos convidava aqui a entregar a nossa vida, não era a nossa bios, não era a nossa zoe, mas o convite de Jesus é entregue a sua psique, dê a sua vontade, a sua alma. Se alguém quiser ser meu discípulo, vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a sua vontade da alma. E então você encontrará zoe, você encontrará algo maior, uma vida superior. No momento em que nós entregamos essa vida da nossa própria alma, nós decidimos sujeitar isso à vida que vem do alto. Essa vida que vem do alto é a vida que vence em nós, em todas as situações da nossa vida. Quando estamos no meio da tempestade perfeita, nós somos tentados a ver a situação com os olhos da nossa mente, com os olhos da nossa alma. Mas se eu e você nos entregarmos, se eu e você colocarmos isso no lugar certo, nós poderemos então ver com a vida de Deus e então andar por sobre aquela tempestade. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Ou seja, ao submeter a minha psique
a minha vida, a vida eterna, a vida de Deus, Zoe, opera em mim. Eu saio da minha condição de fraco, da fraqueza de mim mesmo, e eu entro para a condição de vitorioso da vida que vence, que é a vida de Deus em mim. Na sua tempestade perfeita, Jonas se entregou. E assim nós também devemos nos entregar e dizer: Senhor, estou aqui, né? O que o Senhor tem, o que o Senhor quer. Senhor, eu não sei como vencer isso aqui. Eu não sei como superar essa dificuldade. Assim nós devemos nos entregar. E Jonas, interessantemente, cumpriu o símbolo perfeito do batismo, com o mergulhar nas águas, a morte para si mesmo, o ressurgir para uma nova vida. E nós, seguidores de Cristo, né, o primeiro passo da nossa vida cristã é justamente esse. É aplicar este símbolo em nós e dizer: eu morro para mim mesmo e eu ressurjo, eu me levanto com Cristo para viver uma nova vida. Jonas merecia uma segunda chance? Não. Jonas havia errado, mas nele se manifestou o poder, a misericórdia e a graça de Deus, que não somente salvou a Jonas e o deixou de ladinho em vergonha para contemplar a sua vergonha eternamente, mas deu a Jonas um propósito e renovada força para cumprir aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Jonas não só saiu dali e pregou a Nínive, mas ele fez o trajeto de 3 dias em um só. E pelo poder do Espírito Santo manifesto ali, aquela cidade inteira se converteu dos seus maus caminhos e conheceu graça e misericórdia da parte de Deus. Jonas entregou a si mesmo, entregou a sua vida. E literalmente se entregou para a morte. E então Jonas encontrou vida. E aquela vida transcendente, aquela vida que vem de Deus, ela gerou vida naqueles que estavam à sua volta. No meio de uma geração perversa e adúltera, brilhou uma grande luz naquele tempo. Graça e misericórdia e bondade de Deus. A tempestade na vida de Jonas parecia para a morte, mas levou Jonas a encontrar vida. Quando a tempestade vier, nós somos convidados a fazer como Jonas. Somos convidados a nos entregar. A entregar as nossas ideias, as nossas soluções, as nossas emoções, as nossas dúvidas. Somos convidados outra vez a morrer para nós mesmos e confiar completamente naquele que tem todo o poder, até mesmo para nos levantar dentre os mortos. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo ponto. Faça como Pedro. João 14, a partir do versículo 22, lemos assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Quantas vezes o vento parece que sopra contra nós, não é mesmo? O texto continua, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqui também há algo interessante nessa narrativa, né? Eu também já ouvi várias mensagens nesse texto dizendo: não faça como Pedro,
né? Porque Pedro teve pouca fé e duvidou. Mas vamos ser honestos conosco mesmo, né? Fora Jesus, é claro. Quem pode dizer que andou sobre as águas? Então Pedro foi muito mais longe do que todos nós, né? Ele foi à frente de toda a humanidade nesse gesto de fé. Então, se a fé pequena de Pedro foi pequena, então que tamanho que é a nossa, né? Então nós temos um pouco de pedalada para dar ainda, né? Então, umas brincadeiras à parte aqui, né? Pedro e seus discípulos, eles estavam no meio de uma situação de extrema dificuldade, na própria tempestade perfeita ali. Tudo, o vento contrário a eles, sem mais nem menos. Interessantemente, eles não estariam naquela situação se Jesus não insistisse com eles para ir para aquele lugar, para aquele momento, para aquela situação. E existem situações nas nossas vidas que às vezes nós não conseguimos entender, né? E tanto que podemos ficar tentando achar os pecados, os motivos que tenham causado aquela situação, né? E o que o texto nos mostra é que às vezes, mesmo ao obedecer à voz de Deus, nós podemos entrar numa tempestade. E agora, né? E agora, José? Porém, o que o texto também nos mostra é que enquanto passamos por ela, Deus está perto. Jesus estava literalmente bem próximo de onde eles estavam. Além disso, em Jesus, nele está todo o poder para acalmar aquela tempestade. E toda e qualquer tempestade a propósito. Eu acho muito interessante a reação de Pedro aqui, né? Diante da situação, né? Se fosse eu e você, o que a gente teria dito para Jesus? Senhor, nos salva, Senhor, né? Tal. E ele disse assim, Senhor, me manda aí para o teu encontro nas águas. Não é interessante? Ele poderia ter dito, salva-nos, ou acalme o mar. Mas talvez Pedro não soubesse que Jesus podia acalmar o mar. O pedido de Pedro foi extremamente ousado, no entanto, desafiando toda a lógica. E quando Jesus respondeu, então, vem, a sua reação, a sua próxima atitude foi ainda mais incrível. Pedro saiu do barco. Ele decidiu sair. E eu gosto da explicação que o evangelista Reinhard Bonnke usa nesse texto. Ele diz assim, que quando Pedro saiu do barco, ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra que Jesus declarou. Ele diz que caminhou sobre o elemento mais forte do universo, mais sólido do universo, a palavra que sai da boca de Deus. No meio da tempestade perfeita, Pedro teve a atitude de buscar a palavra que sai da boca de Deus. E ele então andou por sobre aquela palavra. E então esse foi o momento em que levou ele ao fim dessa tempestade. Mateus 4:4 está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim, a tempestade, olha lá, é um lugar para ouvir a voz de Deus. A tempestade é um lugar para agirmos sobre a palavra de Deus e nos movermos então e vermos novidade no sobrenatural de Deus. Pedro teve medo também, assim como nós temos medo. Mas o texto fala também que imediatamente quando ele começou a afundar, Jesus o tomou pela mão e o levantou. E Pedro, então, naquele momento também descobriu que mesmo nas suas falhas, ele poderia contar com o poder de Deus. Ou melhor, especialmente nas suas falhas. Vamos lá, qual a habilidade que Pedro tinha de andar sobre as águas antes daquilo? Mas aquele ponto onde nós não temos poder, não temos capacidade, Deus pode nos fazer andar e nos mover. A tempestade na vida de Pedro o levou a buscar a voz de Deus. Não bastava que os outros colegas do barco dissessem, vai lá, sobe na água aí, Pedro. Não, ele disse, Senhor, fala comigo. E Jesus falou, e ele disse, então eu vou. Então eu vou. A tempestade na vida de Pedro levou Pedro a se mover no sobrenatural. Pedro aprendeu a caminhar sobre a tempestade. Ele andou por cima daquela tempestade. A tempestade na vida de Pedro levou ele a conhecer
o poder de Jesus de uma forma muito mais intensa, a conhecer mais de Deus do que ele tinha conhecido até aquele momento. A tempestade na vida de Pedro levou ele a saber que mesmo na sua fraqueza, Jesus estaria ali para ajudá-lo, para levantá-lo, para sustentá-lo. E essas revelações, então, sustentaram a Pedro pelo restante da sua vida, por toda a sua jornada. O Pedro que saiu do outro lado daquela tempestade foi diferente do que aquele que entrou nela. E eu e você somos convidados a buscar a Deus no meio da nossa adversidade, na certeza de que Ele fala. Nós somos convidados a fazer como Pedro, e ao ouvir a voz de Deus, nós caminhamos contra a lógica, contra a direção, mas aquilo que Deus fala é a coisa mais sólida do universo. Nós somos convidados a fazer como Pedro e a andar sobre a tempestade. Nós somos convidados a nos achegar mais perto de Deus e a conhecer mais a Ele. Somos convidados a nos mover além das nossas próprias forças e a realizar, então, coisas grandiosas por meio do seu poder. Aleluia! Está comigo até aqui? Muito bem. Terceiro ponto, último ponto. Faça como Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus 11:7. Em 2 Pedro 2:5 diz assim: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Assim como nos tempos do profeta Jonas, assim como nos tempos de Jesus, Noé vivia em meio a uma geração adúltera e perversa, assim como os dias em que nós vivemos hoje. Deus avisou a Noé sobre o juízo por vir. Então, outra vez, existia o juízo apontado. E Deus avisou a Noé que a mãe de todas as tempestades estava chegando. Aquela que ia tomar conta do mundo inteiro, ia destruir o mundo inteiro. O mundo inteiro ia ser destruído por um dilúvio. Noé poderia então ter encarado o juízo futuro e ter dito: bem, eu vou então aproveitar minha vida agora. Né? O mundo está acabando mesmo. Né? O que adiantou? Tudo. E eu vou fazer qualquer coisa que me dê na telha, né? Como dizem. E ele poderia pensar em si mesmo, né? Poderia ou se afundar em meio a tristezas e depressões. Ele poderia guiar a sua vida pelo juízo. Né? Muitos de nós, às vezes, temos a tentação de guiar a nossa vida pelo juízo. Muitos de nós, às vezes, pregadores, temos a tentação de pregar o juízo. Apenas, né? O juízo está aqui, nós estamos falando, né? No entanto, ele decidiu não guiar a sua vida pelo juízo por vir, mas pela esperança da salvação. Ele ouviu a voz de Deus, a ordem de construir uma arca, e ele decidiu obedecer, agir sob a fé que vem de Deus. Para Noé, a voz de Deus não era aquela que dizia: você vai morrer, todo mundo vai morrer. Mas para Noé, a voz de Deus é aquela que falava da esperança da salvação, falava sobre um lugar onde haveria vida, no meio daquele mundo em caos. Quando ninguém viu então a necessidade de um barco, Deus proveu por meio de Noé um gigantesco barco, uma arca, né, como é chamada na Bíblia, uma arca chamada esperança, uma arca chamada misericórdia, uma arca chamada graça, uma arca chamada amor. Pedro fala que Noé foi pregador de justiça, ou seja, ele mesmo chamava outros para entrar naquela arca que representava a salvação, misericórdia e a graça de Deus. E em meio a um cenário de juízo futuro, havia um lugar de graça, havia um lugar de esperança, havia um lugar, uma arca que Noé havia construído. Isso, ao mesmo tempo, faz imagem à história de Jonas, que anteriormente conversamos a respeito, e também a própria obra da redenção, a obra da cruz. Em meio a um mundo perverso e perdido, a igreja
é essa arca, chamada graça, chamada amor, chamada misericórdia. A igreja é este lugar de esperança. Eu e você somos a igreja que é chamada a fazer como Noé fez e edificar. Nós somos chamados a construir essa arca a cada dia. Nós somos chamados a edificar a igreja a cada dia. E eu e você somos chamados a fazer também como Noé e anunciar a justiça por meio da mensagem, por meio da pregação. Eu e você somos chamados a convidar outros para esta arca a cada dia, enquanto há tempo. Amém. Quero concluir, então, ler um texto que está em João, capítulo 16, versículo 33, e diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu creio que Deus quer nos encorajar nessa noite, que ao passarmos no meio de adversidades, tribulações, as tempestades, da vida, nós possamos ser encorajados a lembrar que não existe tempestade que seja maior do que o nosso Deus. Existe um texto, eu não lembro onde está agora, que diz assim: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. Ou seja, no meio daquela tempestade inteira, o Senhor estava num lugar mais alto, superior àquilo tudo. Que nós possamos, então, nos lembrar de Jonas, e como ele se entregou, e que nós possamos também tomar essa escolha de nos render as nossas vidas, os nossos corações a Ele. Em uma situação que parecia o fim, Deus transformou em vida. Que nós possamos também lembrar de Pedro e buscar a voz de Deus em meio à tempestade. Somente no poder de Deus nós podemos andar e caminhar acima dessa tempestade. Que possamos lembrar que mesmo em tais situações nós podemos passar a conhecer Deus de uma maneira mais profunda. Que nós possamos também lembrar de de Noé, que em meio a uma geração perversa, Jó é uma história muito boa, mas não é o nosso tema aqui, Noé no meio de uma geração perversa, e mesmo na iminência da maior de todas as tempestades, ele se dedicou ainda a estender graça e misericórdia, e essa é a minha e a sua missão também nesse dia, nessa noite. E nesse momento eu gostaria de usar desse espaço para você que nos assiste, para você que está assistindo, seja ao vivo, seja mais tarde, enfim. Saiba que no meio da tempestade que está acontecendo na sua vida, Deus está chamando você. Deus nos está chamando mais perto dele nesse momento. Existe a atitude, como falamos, a atitude de Jonas, a atitude de entrega. Eu vejo que muitos de nós nos achegamos a Deus por meio dessas tempestades. Mas vejo que essa atitude de entrega, esse reconhecimento de que as coisas não deram muito certo, eu não fiz as coisas muito certo, e que eu preciso de ajuda, é o primeiro passo dessa jornada de esperança. Até mesmo em grupos conhecidos como Alcoólicos Anônimos, eles usam desse artifício e dizem assim, que a pessoa que entra nesse grupo, ela precisa primeiro admitir, e dizer, eu sou alcoólatra, então ela tem ajuda a partir dali. E eu vejo que, para nós, o primeiro passo da caminhada é esse também, é chegar naquele ponto de dizer assim, Senhor, eu preciso de ajuda. Jonas disse, eu sou hebreu, ou como comentou a Barbanel, eu sou pecador. E para nós, esse é o mesmo lugar de entrada. A obra da graça nós temos acesso quando nós chegamos a esse ponto e dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. As minhas forças aqui se esgotaram, mas eu quero reconhecer, eu quero chegar a Ti e então experimentar essa misericórdia, essa graça, essa esperança. A palavra de Deus diz que aquele que decide crer, aquele que crê no seu coração
que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não é por acaso que fala sobre crer na ressurreição, porque essa história da ressurreição é a história que nós contamos aqui. É a história daquele que se entregou em favor de muitos, aquele que morreu, né, primeiro num símbolo da nossa própria morte, para que nós também possamos nos entregar e morrer com ele, para que então nós tenhamos acesso à vida que ele comprou para nós, com o seu próprio sangue. Então, se nós cremos no nosso coração e nós confessamos com a nossa boca, a palavra de Deus diz que nós somos salvos. Deus nos toma pela nossa mão e nos, então, aquela vida que nós falamos, a vida que vem de Deus, a vida que transcende, a vida que é a vida eterna, essa passa a ser habitando dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, e nós podemos então ter ajuda nessa caminhada, podemos então ouvir a voz de Deus, podemos então seguir adiante e passar para o outro lado dessa tempestade. Eu queria então estender o convite, se você que está nos ouvindo hoje, se este é você, se você quer tomar essa decisão nesse momento, aonde você está, né, eu convido você a fazer essa oração que nós vamos fazer juntos. Eu quero guiar você em oração para ajudar você a confessar com a sua boca, como nós falamos. Então, né, acha um lugar reservado e vamos então fazer uma oração juntos. Vamos dizer assim: Pai Celestial, eu me rendo a Ti. Eu declaro que eu creio em Ti. E eu peço perdão pelos meus pecados. E eu peço a Tua salvação na minha vida. Eu decido hoje entrar nessa arca, a receber o Teu chamado, aceitar o Teu chamado. Eu peço que o Senhor me dê misericórdia e graça e me ajude a viver na Tua presença a cada dia. Senhor, me dê o Espírito Santo para que eu possa conhecer mais a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Pai Celestial, obrigado por cada um que está nos assistindo nesse momento, participando conosco nessa celebração ao Teu nome. E, Senhor, nesse momento, como igreja, nós nos rendemos a Ti. Senhor, onde cada um de nós está, passando pelo meio dessa tempestade perfeita, Senhor, eu peço, estende a Tua mão sobre nós. Senhor, fala conosco. Senhor, nos ajuda a entregar como Jonas fez. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a ter a coragem para tomar os passos em cima daquilo que o Senhor falou. E nos ajude, Senhor, a ser aqueles que anunciam a Tua salvação. No meio da tempestade, Senhor, que sejamos aqueles que estendem a graça e a misericórdia aos outros. Senhor, eu peço que o Senhor toque a cada um no meio da sua situação agora, Deus. Teu toque de poder, de graça, de bondade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por essa palavra, não é? Que nós possamos realmente pôr em prática isso na nossa vida, não é? Nós sabemos que enfrentar tempestade é normal na vida do cristão, não é? E é interessante quando o Saulo falava sobre o peixe, não é? Eu estava lembrado, isso no hebraico é ictus, não é? Ictus, que é o símbolo do cristão, não é? Então, eu comecei a lembrar disso, eu estava lembrado de um livro que eu li no passado sobre a cristologia, não é? E estavam falando um pouco sobre esse símbolo cristão. E esse símbolo, o pastor, um amigo meu, compartilhava em tempos atrás
algo interessante. Ele falou assim que ele não gosta de comer peixe. Eu falei, ué, pastor, mas os cristãos deveriam gostar de comer peixe, porque o peixe é um símbolo cristão, não é? No entanto, o que ele disse é por isso mesmo, porque o peixe é o símbolo do cristão, porque é um alimento de pobre. Porque era a única coisa que os cristãos tinham para comer era peixe, então é um alimento de pobre. Então eu não como peixe, só como pão. Mas isso é uma brincadeira, não é? Nós sabemos que é muito brincalhão e estava fazendo uma brincadeira. Infelizmente para ele não gosta de peixe, mas nós gostamos, não é? Graças a Deus pelo peixinho, não é? Um bom salmão é sempre bom para nós. Então foi bom lembrar, não é, disso, sabendo que a vida do crente nem sempre é fácil. Vamos enfrentar vários desafios, lutas, dificuldades, mas Deus é conosco, amém? Então continuamos nessa ênfase, sejamos igreja onde quer que nós estejamos, né? Sejamos igreja no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, e por esse meio que nós possamos divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho por certo que Deus está salvando nesse tempo de dificuldade, e Deus está dando uma palavra de encorajamento, de consolo, de força, de ânimo para nós nesse momento difícil. E quanto mais nós nos rendemos a Ele, mais rápido Ele vai regressar a este mundo buscar o seu povo. E é isso que nós desejamos, não é? Nós não queremos viver nessa terra para sempre. Nós queremos estar na presença do nosso Senhor para toda a eternidade. Esse é o desejo e anseio. Então que nós possamos ficar firmes com Jesus no meio das tempestades. Não é? Que nós possamos ser como Pedro, corajoso, dar um passo de fé. Então, quem sabe essa é uma oportunidade para você dar um passo de fé e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é? Se Deus está tocando na sua vida, no seu coração neste momento, é um bom tempo para você refletir sobre isso e entregar a sua vida de uma vez para Jesus, para que Ele possa fazer uma obra na tua vida. Amém? Então, agarra-te nessa palavra, nessa mensagem, firma-se em Jesus, e nós estamos aqui, mesmo que nós não estejamos online mais tarde, não é ao vivo, mas deixa sua mensagem, manda mensagem para nós em privado. Nós com certeza iremos contactar, responder, procurar ajudar, orientar, não é? Segundo o conhecimento da palavra que nós temos, nós iremos procurar de alguma forma conduzi-lo a Jesus. Amém? Então estejam atentos nas nossas redes sociais, não é? No Facebook, no YouTube, onde nós com certeza iremos continuar compartilhando a mensagem do Evangelho, porque o nosso foco é o reino de Deus e a sua casa faz parte do reino. O mundo é um amplo espaço para nós continuarmos implementando o reino de Deus. Amém? Então que Deus ricamente vos abençoe e vamos todos juntos dizer que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do seu Santo Espírito seja com cada um de nós, e todos nós dizemos amém. You above, seated in the heavenlies, who am I? Who am I to you? Speak to me, my true identity. Speak to me, speak to me. You're not waiting to come down and judge me or tell me